Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria dar para vocês uma dica de um livro que eu li faz pouco tempo e é um livro que estourou assim, fez muito sucesso, tá fazendo bastante sucesso, né? Teve um impacto muito grande e o autor é o primeiro livro que ele consegue editar e assim é interessante porque ele primeiro editou o livro em Portugal, depois ele conseguiu editar o livro no Brasil. Eu estou falando do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu vou mostrar uma fotinho da capa do livro nas edições brasileiras e portuguesa. Deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é o Torto Arado, que saiu no Brasil pela editora Todavia. E esse é o Torto Arado, que saiu em Portugal. E o autor, ele é jovem, quer dizer, jovem para quem tem 50 anos como eu, mas ele é jovem, ele tem acho que 40, 42 anos, e ele é baiano, né? Então eu vou contar um pouquinho a história dele, do livro, e por que esse livro é tão importante, teve o impacto que teve na crítica e nos prêmios que recebeu, é um livro muito bom. Então, o Itamar Vieira Júnior, ele é baiano, né? Ele se formou em Geografia na Federal lá da Bahia, e depois ele continuou os estudos dele em Antropologia. Ele fez mestrado e doutorado, ele fez em Antropologia. E ele é funcionário de carreira, né, concursado do INCRA, né, que é o órgão que regula a questão agrária, né, da posse de terra no Brasil. E como funcionário do INCRA, e inclusive isso fez parte da pesquisa dele de doutorado, foi esse contato que ele tinha com os quilombolas, né, com a tentativa de preservação das terras dos quilombolas, né, que são ex-escravos que cuidaram de terras que não eram de ninguém e foi decretado que era um território deles, dos quilombolas, mas sempre está ameaçado, sempre tem fazendeiro querendo tirá-los da terra, né? Então é dessa história que ele vai tratar. E assim, o livro, né, Torto Arado, é o primeiro livro que ele publicou. Ele já tem outros escritos. Antes parece que ele só tinha conseguido publicar alguns contos em coletâneas. E ele levou 10 anos para escrever Torto Arado. E Torto Arado é todo alimentado pela realidade que ele conhece, pela convivência que ele tem, pelos estudos que ele tem com essas comunidades quilombolas. Então, o mais interessante é que por que o livro saiu primeiro em Portugal? Porque ele escreveu um livro num concurso literário chamado Oceanos, que é um concurso de muito prestígio. Quem ganha os Oceanos ganha, além de uma boa quantidade de dinheiro, livro publicado. Ele é um prêmio que assim, José Saramago já ganhou, é um prêmio de muito prestígio. É um prêmio sobre a língua portuguesa, então pode tanto premiar brasileiros quanto portugueses. Então, quando ele ganhou o prêmio Oceanos, todo mundo falou: oi, quem é Itamar Vieira Júnior? Daí ele conseguiu um contrato com a Todavia, que é uma editora maravilhosa. Quem quiser fuçar no site dela, dê uma olhadinha. Todavia tem editado livros muito legais. E saiu também aqui, e daí ele ganhou o prêmio Jabuti, que é o prêmio, provavelmente também de maior prestígio da literatura brasileira. Bom, enfim, o que é o Torto Arado? Do que fala o Torto Arado? Então, o Torto Arado é a história de duas irmãs, né? Eu vou pegar aqui só um pouquinho para vocês, para a gente... a Beronísia e a Bibiana, são duas irmãs. Elas moram é uma comunidade, né, que mora em terras de fazendeiros que nunca aparecem lá. Eles plantam
para o fazendeiro, e o que plantam para si, eles têm que dividir com o fazendeiro, que é dono, assim, da terra, mas também não tem documentação. Chegou lá, tomou, e as pessoas não recebem salário, elas não podem sequer construir uma casa de tijolos. As casas são todas de pau a pique. Por quê? Porque o tempo leva essas casas. Elas se desmancham, a casa de tijolo não. Então, a Belonise e a Bibiana, elas são duas meninas, irmãs, com pouca diferença. O pai é camponês na terra, a mãe, eles trabalham manhã, tarde, noite, sábado, assim, praticamente tem poucos períodos de descanso. E a avó, né, a dona Ana, a avó é uma referência ali na comunidade e elas moram todos ali juntos na mesma casa de pau a pique. Eu não vou tentar não dar spoiler, né, mas assim, acontece um acidente sério com as meninas que vai marcar a vida inteira delas. Então, no começo do livro acontece esse acidente que vai ser determinante para a história das duas, né? Enfim, deixa eu só pegar aqui e falar o índice do livro, que são 3 partes. Fio de corte, que é contado por uma das irmãs. Aí você vai para a segunda parte do livro, que é Torto Arado, que é contado por outra irmã, né, do ponto de vista da outra irmã. E Rio de Sangue, que é contado por um personagem que eu também não vou entregar, vocês vão descobrir, mas é um personagem inesperado na história. Enfim, como que vai se desenvolver a história? Então, vai mostrar a relação entre as irmãs, né? Os conflitos da terra, o abuso que os proprietários da terra fazem com os camponeses. Uma das irmãs passa por um casamento abusivo, então fala também dessa questão da opressão da mulher, né, dos abusos que as mulheres sofrem dentro do casamento, e da construção de uma liderança que vai reivindicar a terra para quem trabalha nela, e todos os conflitos que aparecem aí. Então, eu queria só, assim, para terminar, comentar por que Torto Arado fez todo esse auê que fez, né? Se vocês derem uma olhadinha, acompanharem críticas literárias, cadernos de crítica literária nos jornais e os canais de YouTube e tal, todo mundo em algum momento está falando de Torto Arado. Pelo que eu entendi, que eu escutei também, é que Torto Arado vai mostrar uma realidade que estava esquecida. Por quê? Porque o Brasil se urbanizou. Hoje, assim, o Brasil dos anos 50 para cá teve uma urbanização assim massiva. A gente vê agora as consequências nas cidades, né? As favelas, a periferia, né? Que não tem às vezes infraestrutura nenhuma. Então, como a literatura sempre ela retrata a realidade, né? Ela é um reflexo, ela, né, acompanha a questão social do país. A gente teve nos últimos anos grandes autores, mas que falavam da cidade, que falavam do urbano. Parece então que ficou nos anos 50, então assim, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto na poesia. Então parece que ficou naquela época, que era falavam-se regionalismo, é uma geração que falava dos conflitos no campo, da vida do trabalhador no campo, né? Graciliano Ramos, Vidas Secas, o 15 da Raquel de Queiroz sobre a seca, né? O Graciliano Ramos, Vidas Secas, também sobre a seca no Nordeste, e um casal que precisa sair do campo e ir para a cidade, enfim, Grande Sertão Veredas, que é sobre a região do sertão ali no norte de Minas, sul da Bahia. E então, mas parece que aquilo ficou. Parece que não tem mais campo no Brasil, parece que está todo mundo na cidade, e a gente vai falar sobre os conflitos na cidade, conflitos de classes sociais, conflitos
1000, Ofícios em Família e tal. Então, tem os, né, grandes autores atuais que publicam sobre isso. Porém, o Itamar Vieira Júnior vai mostrar para a gente que existe um Brasil rural, que é um Brasil de grande injustiça e que é um Brasil que precisa ser retratado. Então, ele descortina uma realidade que estava escondido. E, assim, isso mostra a força da literatura, como precisa ter gente, ter vozes para descortinar a realidade para a gente, porque a gente vive num quadrado, né? E a importância também da leitura, porque a gente sai do quadrado da gente, a gente desenvolve empatia, a gente consegue ver o mundo pelo ponto de vista dos outros. Então é isso, pessoal. Torturado. Se vocês tiverem esse hábito de ler, eu tenho essa edição aqui, peraí. Eu tenho essa edição em formato digital. Se vocês quiserem, eu encaminho aqui no grupo depois para baixarem e ler. Quem tiver Kindle, quem tiver leitor de EPUB, quem tiver tablet. Se vocês conseguiram adquirir o hábito de ler em mídias que não seja o livro físico, eu tenho o livro para dividir, tá bom? Então é isso.